Olá, essa é a 12ª aula do curso de cálculo. Eu finalmente vou apresentar a definição formal de derivada e principalmente aqui o que vai facilitar demais o trabalho com as derivadas, que são as regras elementares que nos levam a obter uma derivada a partir da função original, da função primitiva, de uma forma muito mais simples do que calcular o limite que nós calculamos na aula anterior. Mas antes vamos só lembrar que o que uma derivada significa, para que ela serve, né? Nós vimos na aula passada que, dada uma função, por exemplo, dessa função aqui representada no gráfico, que era uma f de x igual a menos x ao quadrado mais 6x. Essa função estava designando aqui a posição de uma partícula em função do tempo x. Então a posição é o f, né, e o tempo é o x, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui, né, nós vimos lá algumas situações do cálculo da taxa de variação da função f em relação a x, taxas médias. Por exemplo, no instante 1, né, se você projetar aqui esse ponto no instante 1, a partícula encontra-se na posição 5. Tá? Então, esse é um valor para x, esse é um valor da f. Tá? Esse é o f de 1. Tá? E aqui é o x igual a 1. No instante 3, por exemplo, se nós projetarmos aqui, a posição dessa partícula era 9 metros, né? Ele estava em metro. Então, a f de 3 é igual a 9. Então, nós temos aqui o x igual a 3. Para poder se calcular a taxa de variação média nesse intervalo, em que nós temos aqui um ΔX, se você medir aqui, né, a variação que houve no x, você tem o ΔX, que nesse nosso exemplo, do jeito que está aqui, né, esse ΔX, a princípio, é igual a 2. E temos também um ΔF, ou né, um ΔY, ou ΔF, vou chamar de ΔY aqui, que é igual a 4, porque saiu da posição 5 no instante 1, chegou na posição 9 no instante 3. Tá, fazendo essa divisão do ΔY ou do ΔF pelo ΔX, tá, nós temos 4 dividido por 2 metros por segundo. Essa é a velocidade média desse móvel nesse intervalo. Tá? Velocidade média é uma taxa de variação média, tá? Uma taxa média de variação, ou taxa de variação média, tá, de f em relação a x. Taxa média de variação, tá, da função f em relação a x. Bom, o que isso tem a ver com derivada? Nós somos diminuindo esse intervalo de tempo aqui cada vez mais, tá, fazendo com que o ΔX tendesse a zero. Para quê? Justamente para saber a velocidade nesse instante. Eu não quero velocidade média, eu quero velocidade num dado instante, no instante 1. Tá? À medida que nós diminuímos esse intervalo de tempo, né, e sempre traçando essa reta, que a gente chama de reta secante à curva, é só ligar esses dois pontos que nós obtemos aqui, né? Essa reta ia mudando a sua inclinação. A inclinação dessa reta secante tem a ver com a taxa média de variação. Né? À medida que você varia aqui o ΔX, vai variando esse ângulo alfa, vai variando também a sua tangente, que a gente chama. Tá? Então, o coeficiente angular dessa reta vai sendo alterado. A gente vai percebendo nesse exemplo que a reta vai ficando cada vez mais inclinada. Vamos ver uma animação que eu fiz no GeoGebra que dá para ver melhor o que acontece. E qual que é a ideia? Fazer com que o ΔX tenda a zero, porque dessa forma a minha velocidade média no intervalo de tempo ΔX se transforma na minha velocidade instantânea naquele ponto de partida, que aqui nós determinamos o ponto x igual a 1, né, um instante 1. Mas eu poderia ter escolhido qualquer outro instante. Vamos lá. Está aqui, ó, no GeoGebra está indicado o ponto inicial, né, x igual a 1, o final x igual a 3, temos aí calculados o ΔY e o ΔX, e esse 2 aqui é o coeficiente angular dessa reta secante. Mas olha que interessante aqui, à medida que a gente vai diminuindo o ΔX.
Tá? Dá para perceber que a reta vai ficando mais inclinada, inclusive pelo valor alterado aqui, 2,33. A ideia qual é exatamente? Calcular, né, o limite dessa taxa de variação média quando ΔX tende a zero. Esse limite é a derivada nesse ponto x igual a 1. E no exemplo físico aqui vai representar o quê? Vai representar velocidade nesse instante igual a 1. Tá? E ao mesmo tempo vai nos levar a obter uma reta tangente à curva nesse ponto, não mais secante. Secante corta em 2 pontos aí, né? A reta tangente toca num único ponto. Então, se a gente continua aqui a animação, né, do delta, olha aí o que vai acontecendo. Né? O valor vai se aproximando cada vez mais de 4, esse valor em azul aí. Ok? Então, isso só para ver o que nós calculamos, o que está representado nessa animação. Foi o que nós calculamos na aula passada. Voltando aqui, vamos só lembrar aí, né? Aqui nós colocamos números, mas de uma forma geral, tá? Nós podemos indicar um certo x que nos leva a um ponto do gráfico aqui. Tá? Então, aqui nós vamos ter um certo valor x, no nosso caso é 1, mas eu vou chamar de x. Tá? O outro valor que vai justamente definir o intervalo, que no nosso exemplo aqui é 3, vai ser o x mais o ΔX. O ΔX é exatamente essa distância aqui. Se eu pegar esse valor x e somar a ele o ΔX, né, eu tenho o segundo valor. De forma associada aqui, eu vou ter a f de x, que no nosso caso aqui é o 5, né, nesse exemplo. E aqui eu vou ter a f de x mais ΔX. Ok? Então, aquela velocidade média, que é ΔF ou ΔY, tanto faz, sobre ΔX, né, vai ficar a f de x mais ΔX, quer dizer, esse valor aqui, menos esse, né, isso é a variação aí do f, então menos a f de x, sobre o ΔX. Ok? Que eu também poderia escrever, né, x mais ΔX menos x. Só que se você faz x menos x mais ΔX, ou melhor, ao contrário, né, aqui, x mais ΔX menos o x, você vai cancelar aqui, cancela aqui, o que sobra é o ΔX. Então, essa expressão me dá a velocidade média. O que nós fizemos para calcular o que nós chamamos de derivada foi justamente calcular o limite dessa expressão com ΔX tendendo a zero. Daqui, que é essa expressão aqui que nós determinamos a partir da função f de x. Isso é chamado de derivada da função f. Tá? Então, se você tem uma função original f de x, a sua derivada, uma das formas de representar, é f' de x. No nosso exemplo, esse f' de x é a velocidade naquele dado instante. Tá? Então, velocidade instantânea é a taxa de variação instantânea da posição f, aqui no caso, em relação ao tempo x. Só que o cálculo dessa expressão aqui, né, é algo que não é muito simples, é um cálculo meio exaustivo. Dependendo da função, então, é muito complicado a gente fazer isso. E vamos ver aqui, né, a primeira definição da derivada, que praticamente eu já apresentei aqui. Nós vamos começar a ver as regras elementares de derivação. Derivar uma função não é algo complicado, não. Você vai ver. Está aqui a definição, dada uma função f de x, a sua derivada f' de x é dada por limite com ΔX tendendo a zero dessa taxa de variação do f, né, do ΔF, sobre o ΔX. Ok? Desde que esse limite exista. Mas o cálculo do limite, como eu disse, é bem complicado. Então, a derivada vai significar uma taxa de variação instantânea. Basicamente, nas aplicações, nós vamos fazer uso quando se fala em taxa de variação instantânea. Isso é derivada, é a derivada que fornece. Tá? Vamos só lembrar que no nosso exemplo lá, em que a f de x
é igual a menos x ao quadrado mais 6x, se você voltar lá na aula anterior, você viu que a derivada disso, a função que dá a velocidade, é menos 2x mais 6. Tá? Esse 6 vem daqui, né? Não são funções iguais, não, nada a ver. Tá? Uma é derivada da outra. E esse menos 2x vem desse expoente multiplicando o x aqui. Tá? Essa função aqui me dá o quanto essa função é filhinha de x, que é a derivada, o quanto que essa daqui varia. A velocidade de variação, a taxa de variação instantânea. Essa é uma das grandes aplicações. E serve também para determinar a reta tangente. A reta tangente à curva f de x. Tá? Basicamente, a gente vai ver essas duas aplicações. Nessa aula, uma aula um pouco mais teórica, a partir de agora, que a gente vai estar vendo regras de como fazer para derivar. Como eu chego dessa função f de x naquela função f' de x. Tá ok? Então, está dada aí a definição de derivada, vamos para as regras. Mas antes, só uma questão em relação à notação que nós utilizamos para as derivadas, né? Se você tem uma função f de x aqui, primitiva, tá? Você vai indicar a derivada por f' de x, isso daqui já está mostrado aí. Uma outra forma é você colocar assim, ó, df dx, derivada de f em relação a x, tá? Pode ser também df de x sobre dx. Tá? Também há uma notação um pouco menos utilizada, mas está aqui, ó, df em relação a x, né, ou df de x em relação à variável x. Ok? Por que ficar indicando que é em relação à variável x se a minha função f só depende de x, né? Porque há situações em que você tem que indicar podem haver outras letras na definição da função, você precisa definir bem quem é a função, quem é a variável independente dessa função. E há aquelas situações em que a função depende de mais do que uma variável, né? Depende de x, y, z e assim por diante. Beleza? Vamos então às regras. Bom, se eu tenho uma função, uma f de x, que é igual a c, se é uma constante, quer dizer, uma função constante, uma função que não varia. Se essa função não varia, né, o seu gráfico é uma reta horizontal, tá, e a derivada mede exatamente o quanto varia em cada momento, né, então essa derivada é zero, porque justamente a função não varia. Exemplos aqui, né? Muito simples essa primeira regra. Se você tem uma f de x igual a 10, olha aí, não tem x, não depende de x. Tá? Então a sua derivada, tá? A sua f' de x vai ser igual a zero. Tá? Se a f de x é um valor negativo, né? Menos 3/4, por exemplo, tá? Não interessa, não tendo x, a derivada é zero, ok? Sempre. Então essa é a primeira regra, bem simples. Bom, essa muito utilizada, essa regra, né? Quando você tem um termo x elevado a um certo n, só um detalhe aqui, né? Se o n for um valor negativo, você vai ter que inverter a base aqui, o x vai ficar no denominador, então o x teria que ser diferente de zero. Tá? Mas apareceu uma expressão x elevado a n, a sua derivada vai ser o quê? O n, o expoente vem multiplicando aqui, tá? E no lugar dele você subtrai 1, sempre subtraia 1. Ok? Muita gente chama isso daí popularmente como regra do tombo, né? Como você quiser, mas é uma regra muito utilizada, porque nos permite calcular a derivada de qualquer x elevado a um expoente, inclusive x elevado a 1. Certo? Então, vamos ver aqui como exemplo, você tem aqui como primeiro exemplo, uma f de x igual a x ao cubo. Como é que fica a sua derivada? Você pode ser bem direto aqui nesse cálculo, tá? Mas eu vou mostrar a aplicação da fórmula. O expoente n, quem está fazendo o papel do n aqui é o 3, tá? Então vem multiplicando, vai ficar x elevado a quanto? A 3, que é o n, menos 1.
menos 1 é da fórmula, ok? 3 menos 1 é 2, então 3x ao quadrado. Você pode vir direto para 3x ao quadrado, não precisa fazer essa passagem intermediária. Isso vale também quando você tem um n aí que é negativo, né? F de x é igual a um certo x elevado a menos 4. Como é que vai ficar a sua derivada, f' de x? Tá? O expoente vem multiplicando, então vai ficar menos 4, que multiplica x elevado a menos 4 menos 1. Cuidado aqui, só com a conta. Fica menos 4 multiplicado por x elevado a menos 5. Ok? Isso, inclusive, nos permite calcular a derivada de quando eu tenho, por exemplo, a raiz quadrada de x, né? Bom, mas o que isso tem a ver com a forma x elevado a n? Bom, nós vimos, não nesse curso, né, mas eu já tenho um curso aí de fundamentos de matemática, em que a gente viu, quem quiser acessar é só procurar aí no canal, né, a playlist Fundamentos de Matemática, em que eu posso transformar qualquer raiz quadrada, cúbica, de qualquer ordem, em potência. Então, essa função f de x aqui, ela pode ser escrita como x elevado a meio, né, que é x elevado a 1 e a raiz é quadrada. Tá? Então, fica x elevado a 1 sobre 2. Dessa forma, eu calculo a derivada. Vai ficar f' de x é igual a meio, o expoente vem multiplicando, que multiplica x elevado a meio menos 1. Então, aqui o que fazer? Né? Vai ficar meio, se quiser colocar aqui tudo sobre 2, ok? Esse 1 não precisa, vai colocar só o x elevado a meio menos 1 é menos meio. Se quiser parar por aqui, ok, né? Você já derivou x elevado a menos meio sobre 2. Só que quando nós temos um expoente negativo, né, é muito comum a gente fazer o quê? Vamos continuar aqui a nossa derivada. Passar esse termo para baixo, tá? Então vai ficar, em cima vai ficar 1, e embaixo vai ficar o 2, que já está ali, e x elevado a meio. Ok? Agora, x elevado a meio, como nós vimos, é a mesma coisa que raiz quadrada de x. Então, ficaria 1 sobre 2 raiz de x. Pode parar aqui. Né? É que é muito comum quando nós temos raiz no denominador, a gente apelar para o processo de racionalização, quer dizer, multiplica os dois termos aqui da fração por raiz de x, multiplicado aqui, raiz de x também, só um pouquinho, que desconfigurou aqui, raiz de x, ok? E aí vai ficar o quê? 1 raiz de x na parte de cima, que é raiz de x, e na parte de baixo, 2 que multiplica raiz de x vezes raiz de x, dá 2x. Ok? Tá aí, deu um pouquinho mais de trabalho, não por causa da regra de derivação, mas por causa da natureza aqui do termo. E um último exemplo aqui, se você encontra também uma f de x na forma 1 sobre x à quinta, tá? Isso também aplica aqui uma regra de potência, que nós aplicamos aqui, né, de inverter a base quando o expoente é negativo. Você pode reescrever essa função, aqui eu não estou derivando ainda, né, como x elevado a menos 5. Ok? Agora sim eu vou derivar, né, aqui é o processo de derivação, eu vou obter a f' de x, que vai ser menos 5 que multiplica x elevado a quanto? Menos 5 menos 1. Já vou pôr direto aqui, menos 6. E aí, se você quiser, você já inverte, isso daqui vai dar menos 5 sobre, pode escrever dessa forma aqui, ó, menos 5 sobre x à sexta. Ok? Terceira regra aqui, quando você tem, por exemplo, uma f de x que é escrita como uma constante c que multiplica uma parte variável, que eu chamo aqui uma g de x. Tá? Então, c é constante. Você deriva como isso daqui? Né? Como que você vai encontrar a f' de x? Você mantém a constante e deriva a função g de x. Ok? Exemplos aqui. Exemplos. Exemplo 1.
quando você tem uma função f de x, que é igual a 3 que multiplicam x à quarta. Como é que você vai resolver isso aqui? Como é que você vai obter a f' de x? 3 é a constante, né? O 3 está fazendo o papel do c aqui. E a minha g de x é o x à quarta. Simplesmente o x à quarta. O que diz a regra? Eu mantenho a constante, então eu mantenho 3 e vou fazer o quê? Eu vou derivar, a gente pode indicar assim a derivada, até a apóstrofe aqui, né? X à quarta linha. Tá? Isso é a derivada. Portanto, vai manter o 3 e vai derivar x à quarta. Derivada de x à quarta, regra 2. Você vai vir com o expoente multiplicando, fica 4x elevado a quanto? 4 menos 1, que dá 3. Ok? E aí você pode multiplicar 3 por 4, que vai dar 12. Portanto, 12x ao cubo. Vocês estão vendo, né, como é fácil derivar. É só esse jogo aí de derivada de constante é zero. Se a constante multiplica pela parte variável, você só deriva a parte variável. E essa parte variável x elevado a n também é fácil. É só vir com o expoente multiplicando e tira 1 do expoente. Ok? Um segundo exemplo aqui, vou usar para fazer de forma mais direta, né? Se você tem lá menos 5 multiplicado por x ao quadrado, como é que você vai derivar isso daqui? Como é que você vai obter a f' de x? O menos 5 ele não permanece e você não deriva o x ao quadrado. Tá? Então você já pode fazer direto, você já sabe que esse 2, né, vai vir aqui multiplicando. Então você já faz a multiplicação direta, 2 vezes o menos 5, menos 10. Tá? X elevado a 1, que é 2 menos 1. Então menos 10x. E um terceiro exemplo aqui, para a gente poder utilizar em alguns momentos de forma rápida, quando você tem qualquer número, vou pegar aqui o 7, multiplicado pelo x, simplesmente x, ou x elevado a 1, quando você vai derivar, o que vai acontecer? Esse eu vou detalhar aqui para mostrar o que acontece. Tá? Você vai manter a constante, ok, mantém a constante, tá? Multiplicado por quanto? Bom, é x elevado a 1, esse 1 vem multiplicando aqui. É que multiplicar por 1 não muda nada. E aí vai ficar x elevado a 1 menos 1, que vai dar 0. 7 vezes 1, 7. X elevado a 0. Só que x elevado a 0, se o x for diferente de 0, né, é igual a 1. Então isso daqui vai ser 7 que multiplica 1, que é igual a 7. Olha aí, quando você tem um formato, né, de uma expressão do tipo 7x, 10x, menos 5x, quer dizer, uma constante multiplicada pelo x, quando você deriva, o x some. Isso quando o x está elevado a 1. Exatamente por causa disso aqui, olha, 1 menos 1, né, o 1 do expoente original, é o expoente original. O menos 1 da regra de derivação vai ficar 0. E x elevado a 0 é igual a 1. Na multiplicação, elemento neutro, ele some. Simplesmente, tá? Então, se eu perguntar para você qual que é a derivada de menos 30x, é menos 30. Qual é a derivada de 50x? É 50. É fácil fazer isso também. Aqui agora uma regra que diz respeito à soma e subtração de termos, tá? Então tem uma f de x que é v de x mais ou menos u de x. A sua derivada vai ser o quê? A derivada de v mais ou menos a derivada de u. Ou seja, eu derivo os termos separadamente quando eu tenho uma soma ou subtração. Isso nos permite, por exemplo, tá? Quando você tem algo do tipo aqui, olha, uma f de x, que é igual a x ao cubo mais 2x mais 1. Vamos colocar um menos aqui, já serve como exemplo do menos, tá? Menos 1. Ok? Como é que eu vou derivar isso? Como que eu vou obter a derivada a f' de x? Essa regra diz que eu posso derivar separadamente cada termo. Derivo o x ao cubo, derivo 2x e derivo menos 1, ou derivo 1 e faço menos esse valor.
ok? A derivada de x ao cubo, o expoente vem multiplicando, tira 1 do expoente, é 3x ao quadrado. Tá? A derivada de 2x, nós vimos aí no exemplo anterior, é 2. Tá? E a derivada de 1 é 0, derivada de constante, primeira regra. Então aqui nós aplicamos aí todas as regras anteriores praticamente, né? Só não aplicamos, acho que a regra 3, ok? Tá aí, 3x ao quadrado, não aplicamos aqui no 2x também. Então fica 3x ao quadrado mais 2 menos 0, que você pode escrever como, simplesmente como 3x ao quadrado mais 2. Não precisa colocar o zero. Então sempre que tiver uma constante aqui na expressão, essa constante vai sumir quando você deriva. Vamos ver mais um exemplo aqui. Eu tenho uma f de x que é igual a x que multiplica x ao quadrado mais 2. Tá? Bom, um cuidado, coloquei esse exemplo aqui para destacar o seguinte. Eu tenho uma multiplicação de termos. Essa regra aqui ela vale para adição, para subtração. Você, quando tem uma soma ou subtração, você pode derivar termo a termo, derivar separadamente. Quando tem uma multiplicação aqui de termos variáveis, aí não. Existe uma regra própria exatamente para o produto. E isso a gente vai ver na próxima aula já. Tá? Mas nessa situação aqui, dá muito bem para você fazer o quê? Desenvolver essa função f de x, né? Distribuir esse x aí e escrever num formato que permita a aplicação da regra que a gente acabou de ver. Então, se você multiplica aqui x por x ao quadrado, vai dar x ao cubo. X por 2 vai dar 2x. Agora sim eu consigo aplicar aqui a regra, nessa regra que nós vimos de derivação. Então fica a derivada de x ao cubo, que a gente já viu no exemplo anterior, 3x ao quadrado. A derivada de 2x, também no exemplo anterior, que dá 2. Tá? Então você consegue derivar dessa forma. E aproveitando aqui, né, olha que interessante, ó, x ao cubo mais 2x menos 1, esse primeiro exemplo, x ao cubo mais 2x, não tem um menos 1, as suas derivadas são iguais. Né? Por quê? Porque a constante ela é importante na função, ela muda o valor da função, certamente, tá? Muda o comportamento gráfico, mas não muda o comportamento da função no que diz respeito à variação. E derivada se preocupa somente com a variação da função, como nós vimos. Ok? Então, nós paramos por aqui, essa parte da aula de regras elementares. Próxima aula eu vou falar da regra do produto e regra do quociente. O que fazer quando nós temos aqui uma multiplicação de termos, né, de funções ou de termos variáveis, ou uma divisão. Aí não é de forma tão direta, mas existem regras que facilitam também esse tipo de trabalho. Ok? Então, até lá.